Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris Rezende, você está no canal Games e nesse Papo de Jacaré eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho percebido em relação às análises de jogos, tá? Eu até não ia fazer esse vídeo porque eu achei que era uma percepção só minha, né? E ela surgiu exatamente quando eu fiz o explicadinho do jogo do Dragon Quest, especificamente a aventura de Dai, né? Que é o Infinite Thresh, que aqui no Brasil a gente conhece esse personagem como Fly porque a gente teve o anime, né? Ele passou na televisão e muita gente assistiu. Ok, eu não estava muito animado até que eu vi um vídeo do Velberan. E esse vídeo do Velberan, ele inclusive citava um outro youtuber que é especializado em Diablo 4. E o cerne, né, do assunto como um todo é essa questão do peso, né, que os formadores hoje de opinião, que são as pessoas que fazem conteúdo e acabam virando referência nisso aí, é o que hoje muita gente fala ser autoridade no assunto, né? O peso, muitas vezes, que esse tipo de influenciador ou produtor de conteúdo, youtuber, cada um gosta de ser chamado de uma forma, mas o fato é todos eles têm um peso, têm uma relevância, são responsáveis e muitas vezes eles têm prejudicado a indústria de games mais do que ajudado, né? E o que aconteceu especificamente no meu caso foi o seguinte: eu joguei o jogo do Dragon Quest, o Infinite Thresh, e eu sou aquele tipo de pessoa que tem uma vivência de RPG muito antiga, né? Eu joguei a época do MSX, do Atari, do Nintendinho, até cair, por exemplo, nos RPGs totalmente em japonês da fase do Mega Drive, né? Que foi uma fase bem complicada. A gente marcava uma opção, se desse errado a gente rejogava, porque quase que toda vez que tinha que fazer isso a gente tinha que reiniciar o jogo e tomava outra decisão. Era assim que funcionava. Em alguns jogos que tinham saves, era possível morrer e tomar a outra decisão que a gente não tinha tomado, né? Então o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: eu jogava na raça, né? Era uma coisa muito complicada. Inclusive a língua inglesa era quase que uma língua de ET. Pouquíssima pessoa tinha essa noção na nossa época, né? Hoje um adolescente, um pré-adolescente já entende muita palavra inglesa, até criança, né? Na nossa época a gente não tinha esse domínio da língua tanto quanto a gente tem hoje em termos de propagandas, de terminologia de informática e tudo mais. Conclusão: o próprio Link to the Past do Super Nintendo eu tive muita dificuldade com vários amigos porque a gente fazia tradução literal, a gente pegava um dicionário e olhava palavra por palavra. A gente não sabia das expressões idiomáticas e outras coisas que muitas vezes mudavam totalmente o sentido das frases e aí a gente ficava sem saber o que fazer. Eu lutei no Link to the Past, depois vou contar isso num vídeo específico para vocês, porque o que aconteceu, o que eu percebi foi o seguinte: eu joguei a Aventura de Dai, que é um jogo de RPG de ação. Os combates, né, eles não são em turnos, etc. É um jogo extremamente dinâmico. A história teve todo um cuidado. As pessoas que jogam a história, né, podem ter uma imersão muito maior no jogo, vocês podem ter certeza disso. É muito bem feito, super bem desenhado, é bem na pegada dos últimos jogos que a gente tem visto do Dragon Ball, que a gente praticamente se sente dentro do jogo, né? Os gráficos, né, o estilo de batalha. Eu achei o jogo incrível, para falar a verdade com vocês, e quando eu peguei para jogar esse jogo, eu joguei esse jogo o final de semana inteiro. Só que tem um detalhe: eu gastei quase 15 horas com esse jogo porque eu fiz questão de ouvir todas as histórias, né? Elas vêm com a legenda em inglês, elas não estão localizadas, né? Então a gente não tem a nossa língua no jogo, e eu fui lendo as legendas e vendo as animações, tá? E aí um ponto que eu achei muito interessante, que foi colocado pelo Velberan por várias outras pessoas, né, e que eu também penso assim, é essa quase que um estado frenético, né, um frenesi que muitos produtores de conteúdo têm, de, por exemplo, eles recebem um jogo e eles têm uma necessidade de terminar aquele jogo com muita velocidade, porque eles querem fazer conteúdo antes de qualquer outro. Não tem nenhum problema eles fazerem isso, tá, gente? E assiste quem quer. Agora, o que a gente precisa ter é exatamente essa noção enquanto espectador, lembrando que eu faço conteúdo como várias outras pessoas, nós também assistimos conteúdo dos outros, né? Nós não somos o rei da balachita e ficamos só satisfeitos com aquilo que a gente produz, a gente também busca conteúdo com os outros, né? Eu me divirto com vários outros canais de games, né, que eu sigo, que são outros estilos, às vezes não é o que eu sei fazer, ou não é o que eu faria, né, se fosse fazer dentro daquela abordagem daquele jogo, então por isso eu acabo assistindo outras pessoas, tá? Conclusão: eu ouvi várias críticas desse jogo, por conta da demo do jogo, dos trailers, etc. Em resumo, já começa a se falar muito em tom de especulação, né? Sem ter a coisa em mãos, e eu percebi
para mim, depois eu, né, avaliando um pouco, que muita gente, por exemplo, que falou desse jogo, a pessoa possivelmente fez o que é muito conhecido. Ela entrou no jogo e apertou freneticamente o botão para pular todas as fases de diálogo e de animação do jogo. E se ateve única e exclusivamente a seguir, né, a campanha do jogo. Né? Tem algum problema nisso? Não, não tem. Mas o que acontece? Isso mata muito da percepção do jogo. Eu acho assim, os jogos são muito caros, muito caros. Alguns desses jogos, eles levam um investimento de tempo muito grande. Alguns desses jogos têm pesos de franquias, que é o caso, né? Então tem nomes ali a zelar. E alguns desses jogos trazem, né, lembranças, no caso, né, de outros jogos da mesma franquia. Então eu até entendo que você pode fazer uma comparação de um jogo com o outro e tudo mais. Lembrando que se um jogo for muito bom de determinada franquia, possivelmente os outros que virão não vão te agradar tanto, porque a única forma de eles te agradarem é sendo a cópia daquilo que eles já foram, entende? E nenhuma indústria quer se repetir dessa forma, porque a indústria ela é muito agressiva em termos de mercado, né? Tem lançamentos aí que se ele não for para frente, com poucas semanas o jogo já flopa. Então tudo tem que ser pensado de forma muito bem estratégica. E muitas vezes repetir aquilo que já funcionou pode também soar como uma crítica de que não teve nenhuma inovação, não teve nenhuma novidade. Então é muito difícil agradar o mercado, tá? Mas o que eu tenho visto no mercado de games que me surpreendeu é o que a gente já tem visto muito na parte de cinema. A gente tem a sensação que muita gente sai de casa, que vai fazer conteúdo depois, vai para o cinema e parece que não está interessado na história do filme e nem do que o filme tem do fator entretenimento. O que eles querem, na verdade, é tentar descobrir qualquer falha, qualquer buraco, principalmente se são histórias adaptadas de quadrinho, né, como no caso, por exemplo, dos super-heróis, etc., para poder ter o quê? Ter conteúdo, ter coisas para falar, né? Olha que coisa lixo que eu percebi e que a maioria não percebeu, né? E o que acontece com isso? Eu acho que não tem nenhum problema as pessoas que fazem isso. Eu só acho que a gente tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Você tem um tabuleiro de xadrez e você tem peças ali com funções diferentes. Então, quando você nota, né, que as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, elas têm essa necessidade de devorar o jogo de forma muito rápida para fazer um conteúdo, muitas vezes a avaliação até é equivocada em relação a isso, e muitas vezes eles não percebem o peso que eles têm quando falam que o jogo é uma porcaria, ou que o jogo é bom, ou que o jogo podia ser melhor. Cabe a nós, né, que assistimos esses canais todos, né, perceber se vale a pena dar credibilidade para esse tipo de canal. Tá? Porque o que acontece? Não é que as avaliações têm que ser idôneas, têm que ser unilaterais ou plurilaterais, né? Em resumo, o cara fica em cima do muro, ou o cara tem que gostar, ou o cara não tem que gostar, tem que odiar, né? Tudo no extremismo, né? Tudo eu adoro ou eu detesto, né? Não tem um meio termo. Bem, quem acompanha aqui o canal sabe muito bem o seguinte: os vídeos que eu faço vão agradar todo mundo, né? O meu estilo de fazer, né, que é o explicadinho, que é uma brincadeira, né, com mineirês, né, do explicadinho. O que significa isso, né? Eu explico o jogo nos detalhes, até nas funções de menu, etc, para fazer com que a pessoa entre dentro do jogo comigo, como se ela estivesse ali jogando o jogo comigo. Mas não é jogando, se divertindo no gameplay, é jogando no sentido de entender quais são os recursos que o jogo te apresenta. Porque muitas vezes isso vai ajudar a pessoa a compreender que aquele jogo às vezes não é o que ela esperava, ou que aquilo não é o estilo que ela quer. Ou muitas vezes falar, cara, era exatamente o que eu queria e eu tinha essas dúvidas, né? Só que muitas vezes no explicadinho, algumas vezes eu comento quando eu gosto muito do jogo, e outras vezes não é nem que eu não gosto, porque, para ser honesto com vocês, gente, a gente tem tanto jogo hoje no mercado, mas tanto jogo, que eu normalmente escolho para fazer o explicadinho em jogos que eu joguei. E a maioria dos meus explicadinhos, quase todos eles, são de jogos que eu cheguei no final. E é por isso que eu quase não faço jogo de orçamento AAA, que a gente fala. Por quê? Porque esses jogos normalmente eles vão demandar às vezes 60 horas, 40 horas, 80 horas para a gente perceber como é o jogo. Porque a gente percebe praticamente na hora que a gente já está chegando no final dele. A gente consegue ali ter uma boa visão de tudo que a gente passou, né? Da caminhada, da trajetória, né? Como diz o Pedro Kogu aí, que é um outro canal também que eu adoro e sigo bastante. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Na hora de for falar
de vídeos, etc. Só que eu não estou fazendo esse vídeo para falar para as pessoas que fazem conteúdo, né? Eu estou fazendo esse vídeo para as pessoas que acompanham o meu canal, de entender o seguinte: não precisa também, né, quebrar o pau com esse tipo de pessoa, né? Ou ir lá e mandar comentários assim mais agressivos, ou muitas vezes assim em discordância total. Simplesmente eu acho que a gente tem o poder de escolha. Nós temos milhares e milhares de canais de todos os assuntos. São milhões de produtores de conteúdo, né, espalhados pelo mundo. A gente vai lá e escolhe o que a gente quer ver, né? Mas eu fiquei bem impressionado realmente em relação a essa questão, porque quando eu fui buscar outros vídeos, até para ver quais eram as abordagens que já tinham sido feitas, né, o meu vídeo já estava pronto, já tinha renderizado, ele estava subindo para o YouTube, e demora um pouco, né? 1,5 GB, 2 GB ali, vai demorar um pouquinho para o YouTube pegar aquilo, processar em HD, isso leva um tempo. Então, quando estava nessa fase, eu, por curiosidade, fui dar uma navegada no YouTube, e, né, por pesquisa, então eu achei canais dos mais diversos, inclusive gringos, e eu fiquei impressionado, em especial com os nossos canais brasileiros, com a galera metendo a ripa no jogo, ou muito decepcionado, um jogo que acabou de ser lançado e que me deu a sensação de que as pessoas não chegaram a entender o jogo ou jogar ele até o final. Tá? Agora, é claro, é uma opinião da pessoa, né? Só que o problema é que às vezes ela não está muito bem fundamentada. Então, eu acho que o mais importante, né, disso tudo é muitas vezes quando a gente está interessado em algum jogo, a gente sim buscar essas informações, como o meu canal tem essa função, assim como os outros. Em resumo, eu sou vidraça também, eu não sou pedra, né? Também estou aqui sujeito a qualquer tipo de crítica, mas o fato é, a nossa opinião é a que mais vale, gente. Né? Por mais que a gente tenha avaliações, etc., que possam nos nortear, nunca se esqueça disso. O que mais vale é aquilo que você acredita. Às vezes você dá chance para um jogo, acha ele maravilhoso e se surpreende porque ninguém na internet teve a percepção que você teve, né? Conseguiu identificar no jogo aquilo que você achou sensacional. As pessoas não enxergaram aquilo. Isso é normal, por incrível que pareça, tá? Então, gente, façam isso, né? Use esses vídeos como referência. Mas não se esqueçam nunca, a sua opinião é sua. Nunca deixe de ir no cinema porque tem uma crítica negativa. Vá lá, nem que seja para você concordar e falar, realmente é uma porcaria. Mas você experimentou. Porque quando a gente só se baseia nas avaliações e opiniões alheias, a gente deixa de viver. A gente deixa de experimentar para poder viver o experimento que o outro teve. Avalie um pouco isso, tá bom, pessoal? E no mais eu estou aqui disponível, né, para a gente conversar, trocar ideia. Até o próximo Papo de Jacaré. Valeu demais! Fui!